A TV Nossa Justiça volta ao ar para tratar de um assunto altamente relevante para a cidadania brasileira. Nós temos hoje, mais do que nunca, acontecendo fatos em sociedade que a todo momento nós vimos noticiados nos jornais a respeito da justiça pelas próprias mãos. A intolerância popular, ou pelo menos de algum segmento da população, no sentido de querer tomar a si a responsabilidade de resolver ações violentas que as pessoas muitas vezes praticam na rua, e determinadas pessoas acabam por procurar uma solução própria em vez de recorrer aos mecanismos judiciários que normalmente todo cidadão deve procurar. Nós temos hoje aqui uma personalidade do nosso mundo jurídico. Ele dispensa apresentações, na verdade, porque é um homem de larga experiência e muito conhecido no meio forense, não só do Rio de Janeiro, mas como de todo o país, que é o Dr. João Mestieri. Dr. João Mestieri, que eu prefiro chamar de professor Mestieri, porque ele efetivamente exerce essa função por praticamente 50 anos, ora na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a nossa PUC, ora na Faculdade Cândido Mendes, onde dá aula de Direito Penal em doutorado, e também ele é membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Professor Mestieri, como é que nós podemos entender, compreender essa verdadeira, vamos chamar assim, de intolerância popular para com a prática criminosa que nós temos visto aí, aquela questão do professor lá em São Paulo, que acabou preso e teve que dar uma aula para mostrar que ele era inocente, que ele não tinha nada a ver com aquele episódio que se passava na rua, e outro caso de uma senhora que foi linchada e morta no Rio de Janeiro porque a confundiram com a autora de uma prática criminosa. Isso tem explicação? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Dr. Luiz Gouveia pela oportunidade de estar aqui e contribuir com essa magnífica obra, iniciativa de divulgar, a partir da realidade, todas as tendências que nós identificamos na vida brasileira e, evidentemente, contribuir também para que tenhamos soluções que partem, claro, do próprio problema. A pergunta é o que pode explicar a intolerância que nós diagnosticamos presente no Brasil hoje. A intolerância é produto do excesso de tolerância. A iniciativa de aplaudir o poder popular tem como raiz a decepção em não poder aplaudir o poder oficial. Começa exatamente por aí. Existe uma tolerância, existe a indignação, e essa indignação começa a tomar conta de cada um, só que as pessoas não comunicam umas para as outras a sua própria indignação. Mas chega um momento em que acontece um fato negativo social e as pessoas são atraídas, atomicamente atraídas, não é? Os átomos ali, nós somos parte de um todo social, e aí essas insatisfações se somam e nós então temos que fazer alguma coisa. E não se pensa em fazer justiça pelas próprias mãos. Pensa-se em fazer algo que era indispensável, foi indispensável há muito tempo, é e será indispensável, e a ideia de que será muito pior se não fizer. Então é nesse momento as pessoas se soltam suas amarras e reagem a isso. Então todos os excessos levam a uma reação no sentido oposto, que não é dominável, que não é previsível. Então no Brasil nós chegamos a esse ponto. A corrupção é total, praticamente total. Quer dizer, um ou outro que é visto como bobo, ele é honesto, coitado, ele não entendeu bem onde está trabalhando, etc. 2, não há
não há mais nenhum tipo de prestígio que se veja nos valores maiores do ser humano e da sociedade. Então hoje, o que nós temos? Nós temos um governos que são desafiáveis, não sabem como advogar a sua legitimidade. E hoje nós observamos que esse movimento de intolerância tem por base uma insatisfação com a autoridade constituída, com os governos que não resolvem os problemas da população adequadamente. Então, o que fazer para que o governo assuma as suas responsabilidades e ser ele o povo no sentido dele ficar obediente e fiel aos comprometimentos civilizatórios, observando a lei e não querendo tomar em suas mãos as próprias razões. O que mais horroriza o indivíduo é a falta de segurança. Então, a falta de segurança, em todos os sentidos, pode levar a querer fazer justiça pelas próprias mãos e até mais do que isso, querer realmente chutar o balde. Eu não quero mais nada, eu nem sei, já não sei, o desespero chegou a um tal grau que eu não sei sequer aquilo que eu não quero mais. Seria importante cogitar, de imaginar se essa insatisfação ou essa revolta daqueles que assim reagem na via pública decorreria da insatisfação com a lei e com a própria justiça, ou seja, da aplicação dessa lei pelos nossos juízes e tribunais. Teria isso alguma coisa a ver com esses movimentos? Bom, tem muito a ver. Em primeiro lugar, para o leigo, a visão do leigo, a visão que o leigo tem da justiça, é uma visão muito diferente daquela do expert, né? do jurista. Mas nenhuma das duas classes, a dos juristas como do leigo, confia absolutamente no sistema. Não é só no Brasil. Em nenhum lugar do mundo existe uma satisfação plena com o sistema penal, né? De repressão, que é prevenção, repressão, punição, execução da pena. Todas essas fases são altamente questionáveis, elas são falhas, e o progresso que nós conseguimos nos últimos 100 anos, nesse particular, é quase nenhum. Quase nenhum. Então, nós nos acomodamos a essas falhas, nos acomodamos a essa realidade social e fingimos que fazemos justiça. Fingimos que a pena é importante, fingimos que a pena não é para castigar, fingimos que a pena é para ressocializar e etc. São todas mentiras que as pessoas ficam caladas diante disso porque chega um ponto que nós temos que acreditar em alguma coisa. Nós temos uma lei de execução penal de 1984, que é muito bonita, é esteticamente bela, só que ela não é aplicada. Por que ela não é aplicada? Porque ela não é aplicável. Para aplicar uma lei moderna é necessário ter dinheiro. E ninguém dá dinheiro para o sistema prisional porque não dá voto. 2. Além de não dar voto, pode dar rejeição. Rejeição à candidatura. Por quê? Porque o governo não é capaz sequer de dar o mínimo para aqueles que se comportam bem. Por que ele vai tratar bem aqueles que formalmente se comportam mal? Nós temos que ter uma política que realmente se interesse pelo mais necessitado. Começa pela saúde, não é pela educação, pela saúde, depois pela educação, depois pelas oportunidades e depois pela vergonha na cara de manter essas pessoas bem situadas na vida, bem situadas na vida. Esse que é o ponto essencial. Por isso que os americanos, com todos os defeitos que têm,
inúmeros defeitos, mas a verdade é prestigiada. Se o réu, sei lá, inventar historinha para poder ir ao júri, e não ter confessado e resolvido logo ali no petit comité, e vão ter que gastar dinheiro e tempo com um grande júri, e não é nada disso, ele vai receber uma pena lá em cima. Lá em cima. Se alguém disser, não é assim, não é, mentiu, como testemunha, como... acabou. Porque a verdade tem que ser prestigiada. A verdade tem que ser prestigiada. Mas é interessante observar, portanto, que o bom é a verdade. Importa que possamos perseguir essa verdade no sentido de adquirirmos maior civilidade, maior busca pela felicidade. Isso implica em grandes renúncias, implica em sofrimento, implica... Claro, mas é assim. Mas é um caminho que precisamos trilhar. Não há outro, não há outro. Se você não se restabelecer a verdade, vai embora. Então, professor Michele, resta nos agradecer imensamente a honra de tê-lo aqui conosco e o prazer por essa tarde maravilhosa em que eu estou certo que será do agrado dos nossos telespectadores. Muito obrigado.